Pensa só, o que um dramaturgo francês lá do século XVII e um poeta brasileiro, já do século XX, poderiam ter em comum? Parece um quebra-cabeça meio maluco, né? Mas olha, até o final dessa nossa conversa, a conexão entre Molière e Drummond vai parecer não só clara, mas fundamental. Ok, vamos colocar as cartas na mesa. De um lado, Molière, o mestre da comédia, do riso, na França do século XVII. Do outro, Drummond, uma das vozes mais sérias e políticas da nossa poesia no Brasil do século XX. O tempo, o lugar, o estilo, a distância é gigantesca, mas é justamente aí, nessas diferenças todas, que a nossa investigação começa. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente vai começar explorando os mundos deles, que parecem distantes, mas tinham lutas parecidas. Depois, vamos ver como os dois funcionaram como um espelho para a sociedade da época. Vamos analisar a coragem deles de inovar, de quebrar as regras, e como eles colocaram o ser humano sob uma lupa, para, no fim, a gente entender por que o legado deles continua tão vivo. Vamos lá? Começando pelo primeiro ponto, então. Mundos distantes, lutas comuns. Para a gente entender essa conexão, primeiro a gente precisa mergulhar de cabeça nos contextos completamente diferentes em que cada um viveu e escreveu. Pensa só nessa viagem no tempo. A gente sai de 1662, com Molière tirando sarro do patriarcado ali na corte do Rei Sol, o Luís XIV, e a gente dá um salto para 1945, no Brasil, com Drummond no meio da ditadura Vargas e dos escombros da Segunda Guerra. São mundos que não podiam ser mais diferentes, e é exatamente isso que torna os temas em comum entre eles uma coisa tão impressionante. E agora a coisa fica interessante de verdade, porque a gente vai ver como os dois usaram a arte deles para cutucar, para criticar a sociedade em que eles estavam inseridos. Molière basicamente colocou um espelho gigante na cara da aristocracia da época. Ele mostrava a obsessão dos homens em controlar as mulheres, as manias, a falsidade, e a ferramenta dele para isso não era o drama pesado, era a comédia. Ele transformou o riso numa arma de crítica social poderosíssima. E aqui tá a genialidade do cara. Numa época de regras super rígidas, usar a comédia, que era vista só como um entretenimento mais popular, para criticar a masculinidade tóxica e a elite na cara dela, isso era de uma ousadia tremenda. Ele estava questionando a base do poder ali, bem debaixo do nariz do rei. Agora, a gente dá aquele salto de 300 anos no tempo e encontra Drummond com uma preocupação parecida, mas com um alvo diferente. Como essa análise da poesia dele mostra, o foco não era a hipocrisia de um indivíduo, mas as grandes máquinas de moer gente da sua era, a guerra, o fascismo, a desigualdade. A poesia dele, então, vira quase um testemunho visceral. É como se ele dissesse que a arte não pode se dar ao luxo de ficar numa torre de marfim. Pelo contrário, ela tem a obrigação de tentar entender e, quem sabe, até ajudar a transformar uma realidade toda quebrada. Mas olha só, não era só sobre o que eles diziam, era também sobre como eles diziam. Os dois, cada um a seu modo, foram verdadeiros transgressores. Eles quebraram as regras da forma. A grande sacada do Molière foi misturar o popular com o erudito. Ele pegou elementos da comédia dell'arte, aquele teatro italiano de rua, com máscaras, improviso, bem físico, e fundiu com a comédia toda certinha, em versos, da elite. O resultado? Personagens que não eram só caricaturas. Eles eram ridículos, sim, mas também trágicos. Tinham uma complexidade que o público conseguia reconhecer. Do mesmo jeito, Drummond empurrou os limites da nossa poesia. Ele chutou para longe as estruturas rígidas, as métricas perfeitas e criou uma forma mais livre, mais ampla, que conseguia, de alguma forma, dar conta do caos e da complexidade do tempo dele. E toda essa inovação, toda essa liberdade na forma, abriu a porta para o próximo grande ponto em comum entre eles, uma análise profunda, quase cirúrgica, da psique humana e suas falhas. Essa tabela é fantástica. Ela bota lado a lado o personagem central do Molière, o Arnolfo, com o eu poético que fala nos poemas do Drummond. E o que a gente vê? Os dois são usados como ferramentas para uma análise psicológica profundíssima. Com Arnolfo, Molière mostra como a obsessão por controlar o outro é, no fundo, uma receita para o desastre. O tiro sai pela culatra. O controlador acaba se tornando um prisioneiro do próprio plano e da própria insegurança. Já em Drummond, essa análise é para dentro, mas o impacto é para fora. Ele nos mostra que entender a si mesmo, com todas as falhas, não é um ato de egoísmo. É o primeiro passo para entender os problemas do mundo.
Para ele, a jornada interior e a luta coletiva caminham juntas, são inseparáveis. Tá, e depois de toda essa viagem, a gente chega à pergunta que importa. O que tudo isso significa pra gente hoje? Vamos dar uma olhada na relevância impressionante desses dois gigantes. Quase 400 anos. É mais ou menos por esse tempo todo que a obra do Molière vem sendo encenada, lida, estudada, sem parar. E isso, por si só, já é um testemunho do poder atemporal dele. E é por isso que o trabalho dele sobrevive. Seja na comédia do Molière ou na poesia do Drummond, os dois nos deram espelhos. Ferramentas que continuam essenciais para a gente entender o poder, as regras sociais e as nossas próprias angústias. O trabalho deles não é peça de museu, são perguntas que continuam ecoando até hoje. E eu termino com essa provocação, para a gente ficar pensando, onde é que a gente encontra hoje uma arte tão vital, tão desafiadora? Quem são os artistas que têm a coragem de nos mostrar aquilo que, muitas vezes, a gente prefere não ver? A busca, com certeza, continua.